Pelo pastor Carlos, me senti privilegiado de mais uma vez poder voltar à Igreja Batista Canaã e poder compartilhar o que Deus tem me ensinado e tem me instruído, né? Quando eles me passaram um tema, né, quando nada nesse mundo satisfaz, e nós vimos o tema, né, o pastor Adílio fez algumas indicações de livros, ele disse, olha pastor, você pode ler esses livros aqui, e isso vai contribuir bastante para as mensagens e tal. E eu arrisquei, né, fui lá, adquiri os livros. E eu confesso, eu até compartilhei isso com o pastor Adílio depois, né? Depois que eu terminei a leitura de um dos livros, eu liguei para ele e disse, eu não sei se eu te agradeço ou se eu te amaldiçoo pela leitura desse livro, né? Porque revelou muito do meu coração, me instruiu bastante e com certeza isso também, eu quero que isso também vá até o coração de vocês e instrua na vida de vocês. Quando a gente fala, irmãos, sobre satisfação, contentamento, a gente quer dizer que Deus ele deve ser o centro da nossa vida e que nossa vida ela deve ser centrada no Senhor. Muito obrigado. Que a nossa vida tem que ser centrada no Senhor. Nossa alegria deve estar em Deus. Mas convenhamos, irmãos, existem muitas coisas nessa dimensão terrestre que tira a nossa alegria do Senhor e faz com que nós nos alegremos em coisas passageiras, em coisas que não são eternas, em felicidades efêmeras e muitas vezes até pecaminosas. E acaba nos afastando de Deus. Isso é uma realidade, irmãos, fazendo as leituras, estudando, eu pude perceber que isso é uma realidade na vida de muitos homens de Deus, na vida de muitas pessoas, personagens bíblicos que enfrentaram situações como essa. E todas as vezes, irmãos, quando nós não nos satisfazemos em Deus, ou seja, quando Deus não é a nossa maior satisfação, geralmente outras pessoas e coisas assumem esse posto. Quando você não faz de Deus a maior alegria do seu coração, sua fonte de contentamento e satisfação, outra coisa ou outras pessoas vão assumir esse posto. E daí você vai perceber que você não estará mais servindo, amando ou adorando a Deus, mas a um ídolo. Porque os ídolos, eles são tudo aquilo que impede o seu relacionamento com Deus, que empata a sua aproximação com o Senhor, retira a sua alegria de Deus. Qualquer coisa que tire ou atrapalhe o teu relacionamento com Deus pode se tornar um ídolo. Quando a gente fala sobre ídolos, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são as imagens de escultura, que tanto são tratadas na Escritura e pelo que Israel sofreu no Antigo Testamento. Só que, irmãos, existem ídolos bem mais profundos em nossos corações. Existem ídolos que não são feitos de madeira, gesso, e que estão presentes lá dentro, escondidos. E nós precisamos expor o nosso coração à palavra de Deus para que, mesmo que contra a nossa vontade, nós cheguemos a descobrir quais são esses ídolos. Irmãos, tendo um coração pecador, inclinado ao pecado, como o apóstolo Paulo falou, é muito fácil tirarmos o nosso foco de Deus e jogarmos sobre um ídolo. É muito fácil nós fazermos isso e acabarmos descobrindo que nós não estamos amando, servindo ou adorando a Deus, mas apenas a um ídolo. Os ídolos, eles se manifestam em nossas vidas de muitas formas. Muitos personagens bíblicos experimentaram o poder ilusório de um ídolo. O que falar, irmãos, de Raquel e do seu desejo incontrolável por um filho, de Lia, que esmolava a atenção do seu marido, Naamã e sua visão de grandeza, seu status social, Zaqueu e seu desejo cobiçoso, a cobiça de Zaqueu pelo dinheiro, Jonas e o seu amor irrefletido pela nação de Israel, Nabucodonosor e o seu desejo por grandeza. Irmãos, não nos enganemos. Ao examinarmos o nosso coração, nós podemos constatar o que João Calvino disse nas suas Institutas.
O coração do homem é uma casa de ídolos, né? Muito fácil criarmos ídolos em nosso coração. E hoje pela manhã eu gostaria de falar para os amados sobre um personagem bíblico que experimentou essa situação. Jacó. Jacó foi um personagem bíblico que tentou preencher o vazio do seu coração com ídolos e não Deus. E ele sofreu por isso. Eu quero dividir essa mensagem pelo menos em duas partes e mostrar para os irmãos as duas tentativas inúteis que Jacó teve de tentar preencher o vazio do seu coração. Alguns outros ídolos que durante o decorrer da história nós iremos conversar e falar também. E ao final da mensagem eu queria fazer algumas citações exatamente desse livro que tanto falou no meu coração. Eu queria que também falasse o seu sobre como discernir os ídolos do nosso coração. E o que fazer para combater, nós iremos desenvolver nas outras 3 mensagens que nós teremos a oportunidade de estudar. Então são 4 textos que nós iremos estudar de forma básica, além de outros que queremos fazer menção. A história de Jacó é muito longa no livro de Gênesis, então não vai dar para a gente ler toda a história, até para que não fique tanto embaçando ou difícil o desenvolver da mensagem. Então a gente vai fazer menção de alguns textos, vamos ler pelo menos 4 textos básicos e perceber detalhes no texto que mostram um homem que está desesperado por alegria, que está desesperado por satisfazer o seu coração. Irmãos, todos nós fazemos decisões, realizamos escolhas, buscando a nossa felicidade, buscando alegria. Ninguém toma decisão para sofrer. Não, eu vou escolher isso aqui porque eu sei que vai dar errado, eu vou perder e eu vou sofrer. Eu estou em busca do sofrimento, então eu quero isso aqui. Você não conhece ninguém que faz isso. Todos nós escolhemos, tomamos decisões buscando alegria. Jacó, ele estava desesperado por contentamento, por alegria, por satisfação. Só que ele busca em coisas ou pessoas, ele busca em pessoas erradas. E acaba se tornando um homem infeliz e cheio de problemas. E eu queria que, de início, que os amados abrissem suas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 25, versículo de número 27, até o verso de número 34. Queremos observar textos que vão nos mostrar que Jacó era um homem que buscava saciar os desejos do seu coração, só que de modo inapropriado. A gente vai observar isso em alguns textos da Escritura. Verso de número 27. Gênesis capítulo 25, verso de número 27. Nos próximos 2 textos que nós vamos ler, nós vamos perceber Jacó lutando pela primogenitura, buscando ser o primeiro filho e tomando a bênção do seu irmão. Histórias que já são conhecidas por parte de todos os irmãos, acredito, aqui presentes. Diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Preste atenção nessa frase. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Olha o que Jacó está fazendo agora. Por que Isaque amava mais Esaú? O texto nos diz porque ele se saboreava com a caça de Esaú. Olha o que Jacó está fazendo agora. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O que nós estamos buscando nessa primeira parte da mensagem é perceber, irmãos, como Jacó
ele desejava a atenção do seu pai. O texto começa nos dizendo que Isaac, ele dava preferências a Esaú. Ele amava mais Esaú. Ele gostava mais de Esaú. E nós estamos procurando indícios que mostram que Jacó, ele desejava a atenção do seu pai. Jacó, ele ansiava por isso, e nós vamos ver em outros textos que ele buscava a atenção e a preferência também do seu pai. Primeiro, a gente percebe isso através desse texto. Embora Isaac soubesse que não seria através de Esaú que a promessa da aliança perpetuaria, que a aliança se desenvolveria, ele deu preferências a Esaú. Se você observar no verso de número 23, quando Rebeca, ela consulta o Senhor, ela descobre que no seu ventre não havia somente 2 crianças, mas 2 nações. Ela descobre que haveria 2 povos, e há uma informação muito importante no verso de número 23. O mais velho servirá ao mais moço. E embora Isaac soubesse disso, ele dá preferências a Esaú. O texto diz, no verso de número 28, que Isaac amava mais Esaú, porque ele se saboreava da caça de Esaú. No parágrafo seguinte, nós encontramos Jacó fazendo o quê, irmãos? Cozinhando. É claro, o texto talvez esteja apenas apresentando uma situação, ele estava cozinhando quando o irmão chega em busca de comida e tal, mas o ponto é que Jacó ali aprendeu a cozinhar. Há quem diga, comentaristas, que Jacó, ele mesmo cozinhava porque, quem sabe, quisesse agradar a Isaac, o seu pai, através da comida. Já saboreava a comida do seu irmão, cozinhava, então eu quero cozinhar também e quero que o meu pai também me dê atenção nisso. E aí Esaú vem do campo. O texto diz que Esaú vem esmorecido, mas é claro, irmãos, que Esaú não morreria de fome se Jacó negasse aquele prato de comida. Esaú era filho do líder daquela comunidade. Ele poderia ir para casa ou para a tenda da sua mãe e se alimentar. O texto mostra, em primeiro lugar, claramente Esaú rejeitando, desprezando o seu direito de primogenitura. E o texto também nos conduz uma compreensão melhor do que é falado no parágrafo anterior. O mais velho servirá ao mais moço. Então, o texto que nós temos em seguida, temos Esaú desprezando o direito de primogenitura, de ser o primeiro filho. Por que Jacó buscava o direito de ser primeiro filho? A primogenitura, irmãos, ela tinha pelo menos 3 funções no caso de Jacó. Primeiro, era o direito de porção dobrada. Todo primeiro filho, ele recebia porção dobrada de toda a herança. Então, o mais velho, ele ia receber o dobro do que todos os outros filhos. Então, numa casa em que você tivesse 9 filhos, 9 heranças, você pegava 2, dava para o primeiro e as outras 7 dividia para os outros 8. Então, o primeiro filho, ele tinha a herança dobrada. O primogênito também era responsável pela proteção da família. Ele seria aquele que sucederia seu pai e seria responsável por toda aquela comunidade, por aquele grupo e pela proteção familiar. E no caso de Jacó, ele possuía também ainda a responsabilidade de dar continuidade à aliança feita entre Deus e Abraão. Através do seu filho, eu vou fazer uma grande nação. Através do seu filho, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então, o direito de primogenitura recaía dessa forma no contexto entre Esaú e Jacó. Esaú despreza isso completamente. Esaú não valoriza o direito de ser primeiro filho, o direito de ser primogênito. Mas Jacó queria. É lógico, o alvo do texto é nos mostrar que Deus iria dar continuidade à sua aliança, não através de Esaú, mas através de Jacó. Mas, irmãos, pensemos que o direito de ser primeiro filho, primogênito, aproximaria quem? Jacó do seu pai. Então nós percebemos nesse texto que Jacó, ele desejava a atenção do seu pai. Ele buscava isso, ele queria saciar isso. E esse pensamento é melhor desenvolvido no decorrer do texto.
Eu queria que vocês abrissem agora as suas Bíblias para o capítulo 27, por favor. Capítulo 27, versículo 18. Capítulo 27, versículo 18. Quando agora Jacó, ele rouba a bênção, usurpa, ele toma a bênção do seu irmão. Então, a partir do verso, todo o capítulo 27, o Isaac, não dá para a gente ler tudo, irmãos, por causa do tempo, mas Isaac, ele chama o seu filho Esaú, os irmãos conhecem a história, ele pede para que ele traga uma caça, prepare essa caça e saboreie a caça, e Esaú vai à caça, Rebeca escuta tudo isso, e ela dava preferências a Jacó, e ela chama o seu filho e diz, olha, vai ali no rebanho, toma 2 cordeiros, eu vou preparar, veste a roupa do teu irmão, se comporta como teu irmão, faz isso aqui, se prepara porque você vai se colocar na frente do seu pai e você vai receber a bênção do seu pai. Note que Jacó ele teme isso. Ele disse, se meu pai descobrir a atenção que eu sempre sonhei dele, vai por água abaixo. Se meu pai descobrir isso aí, ela disse, não, a gente vai colocar pelos no seu corpo, na sua mão, no seu pescoço, e ele não vai perceber que é você. E aí ele vai lá, o verso 27 diz que, o verso 25, né, diz que chega isso para perto, o Isaac vai dizer, então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Então Isaac desconfia, ele ouve a voz do seu filho, isso aqui é a voz de Jacó, mas eu estou sentindo aqui o cheiro de Esaú, por causa da roupa de Esaú. Mas assim, como Isaac estava com a visão já ruim, ele não percebe que é Jacó visualmente. E ele abençoa o seu filho. A bênção no verso 26 desenvolve dizendo assim, então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te e me dá um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. 30. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, quem é que chega? Ele sai, Jacó, lá vem Esaú, e aí descobre toda a trama que o seu irmão tinha feito e fica triste, não recebe nenhuma bênção. Na verdade, a bênção dele é exatamente o contrário. O verso 39 diz, longe de lugares férteis da tua terra seja a tua habitação, e sem orvalho que recai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Então, parece uma benção, mas como maldição, na verdade, algo totalmente diferente. E Esaú passa a odiar o seu irmão e esperar uma oportunidade para tirar a vida do seu irmão Jacó. E aqui, irmão, a gente já pode desenvolver uma boa aplicação para a nossa vida, no que diz respeito aos ídolos do nosso coração. Jacó, ele tentava de todas as formas ter a atenção do seu pai. O seu pai dava preferência a Esaú. Ele foi cozinhar, ele quis ser o primeiro filho, ele tomou o direito de primogenitura, ele tomou a bênção, ele quis essa aproximação com o seu pai. Mas só que e ele fez isso de modos errados. Ele mentiu para o seu pai, ele fez de modos errados, tentou de modos errados essa aproximação. E o ídolo no nosso coração, através da vida de Jacó, nos revela exatamente isso. O que Jacó queria com tudo aquilo? O direito de ser primeiro filho, a aproximação do seu pai. Enganou seu irmão, tentou ter a bênção do primogênito. E o que ele acabou ganhando? No verso 41 diz que passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei Jacó, meu irmão. Rebeca descobre isso, chama Jacó e diz o quê? Olha, você precisa casar agora. E eu vou aproveitar essa circunstância, você vai procurar uma esposa, olha, lá na casa da minha família, lá em Padã Aram, a quilômetros daqui. Observe, irmãos, Jacó estava fazendo de tudo para estar perto de quem? Do seu pai.
Porque o pai era o ídolo do coração dele. Ele queria a atenção do pai. Durante toda a vida, ele viu o seu pai dando atenção e preferências para quem? Para o seu irmão mais velho, Esaú. E aí ele tentou de modos errados, de maneira errada, se aproximar do pai. O que aconteceu? Qual foi a consequência disso? O que ele mais queria era a aproximação do pai. Agora ele vai para onde? Para bem longe do pai. Irmãos, os ídolos no nosso coração, aquilo que nos engana e tira a nossa satisfação de Deus, ele faz exatamente isso. Ele não nos aproxima do Senhor. Na verdade, ele nos distancia do Senhor. O que mais Jacó queria era estar perto do seu pai. Tanto que, no próximo capítulo, irmãos, Isaac abençoa Jacó. Ele encaminha o seu filho para a terra de Padã-Arã. E Jacó parte nessa viagem. Ele chega até a cidade de Luz. Ele lá escurece, então ele dorme. Deus se manifesta para ele. Abra sua Bíblia no capítulo 28, no versículo 15. E observe o que Deus diz para Jacó. Capítulo 28, verso 15. Do verso 13 em diante, Deus reafirma a bênção que ele deu a Abraão para Jacó. Olha, vou te dar essa terra, você vai voltar para cá, eu vou abençoar a sua família. E no verso 15, Deus diz assim: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Deus está dizendo para Jacó: eu estou com você, eu vou lhe dar essa terra, eu vou lhe abençoar. Mas isso não era suficiente, não era isso que Jacó queria. Agora observe o verso de número 20, quando ele percebe que sonhou, que teve uma revelação divina, quando ele percebe que Deus esteve presente naquela noite, porque ele viu a escada e os anjos descendo, subindo, ele diz: Deus esteve aqui. Inclusive o nome do lugar é mudado de Luz para Betel, que é a casa de Deus. E aí ele viu que o lugar era temível, está no verso de número 17. Só que no verso 20 ele faz um voto. Deus ele faz um juramento, faz um voto para Jacó: eu vou lhe dar essa terra, eu vou ser com a sua descendência e eu estarei contigo. Aí Jacó também faz um voto para Deus. Mas olha o que Jacó diz. Verso de número 20. E fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, como ele está dizendo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, olha só, de maneira que eu volte em paz. Para onde, irmãos? Para a casa de meu pai. Então o Senhor será meu Deus. Quando é que Deus seria o Deus de Jacó? Quando ele voltasse para o seu pai. Ele nem se preocupou com o fato de que Deus está dizendo: eu vou te dar a bênção de Abraão, eu vou fazer da sua descendência uma grande nação, eu vou te dar essa terra para onde você está dormindo, onde você está colocando seus pés, eu vou estar contigo. Deus faz esse juramento para Jacó. Qual é o que Jacó faz? Se Deus me der comida, se Deus me der vestimenta, se Deus me der proteção e paz, para eu voltar para a casa do meu, eu quero estar perto do meu pai. Então ele vai ser o meu Deus. Então Jacó está preocupado com o que aqui? O que ocupa o lugar no coração de Jacó? É Deus? É o seu pai. E irmãos, observa. Nós devemos respeitar os nossos pais. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. Devemos amar os nossos pais. Eles foram colocados em nossa vida por Deus para nos orientar nos caminhos do Senhor. Devemos amar aos nossos pais, mas devemos ter cuidado em um amor exagerado acima do amor por Deus. O Senhor Jesus Cristo diz que se nós amássemos mais pai, mãe, nossos parentes acima dele, nós não seríamos dignos do Senhor. Aqui nós encontramos Jacó amando mais o seu pai do que o próprio Deus. Ele nem deu atenção à bênção que Deus estava dizendo: olha, eu vou estar contigo. Ele não queria isso. A alegria, o contentamento, a satisfação de Jacó estava em quê? Na atenção do seu pai. Era o que ele mais queria, a atenção do seu pai. E aí ele faz isso de modo errado, ele tenta se aproximar do seu pai.
ele acaba recebendo a bênção porque ele era o escolhido para dar continuidade à aliança que Deus fez, mas esse ídolo o lança para bem longe do seu pai. Ele vai para Padã Arã. Então agora Jacó não tem o amor do seu pai, na verdade ele não tem a presença do seu pai que ele tanto queria, ele perde isso, ele já não tem mais o amor da sua mãe, porque ele está longe da sua mãe, ele é tirado da sua família e está agora numa terra bem distante, bastante distante, e com um buraco no seu coração, com um vazio no seu coração. Cadê o meu pai? Eu queria a presença do meu pai. Cadê ele? Não está aqui. Então Jacó, ele parte para a terra de Padã Arã com um vazio no seu coração. Só que ele, em vez de abraçar a bênção do Senhor, a presença do Senhor, a promessa que o Senhor faz para ele, ele está preocupado em voltar em paz para perto do seu pai. Enquanto isso, ele poderia dizer, enquanto eu não tenho a presença do meu pai, eu não estou na casa do meu pai, a atenção do meu pai, então eu vou ficar aqui com a presença do Senhor. Nem isso ele faz. Agora ele preenche o seu coração com outro ídolo. E aí no capítulo 29, nós temos Jacó se apaixonando cegamente por uma mulher e fazendo loucuras para tê-la como sua esposa. Sai Isaac, entra Raquel. Raquel agora passa a ser o ídolo da vida de Jacó. Jacó agora vai viver por ela, para ela. O livro Deuses Falsos, do Tim Keller, que foi o livro que eu mencionei, que me ajudou bastante a revelar, inclusive, os ídolos do meu coração e tratar tudo isso, ele diz o seguinte: a vida de Jacó era vazia. Ele nunca teve o amor de seu pai, porque a preferência estava sobre Esaú. Havia perdido o amor de sua mãe e certamente não tinha consciência do amor e do cuidado de Deus. Ele nem deu atenção ao fato de Deus, estou contigo. Ele queria voltar a estar com seu pai. Então encontrou a mulher mais bonita que já vira. E deve ter dito, se eu a tivesse, enfim, algo daria certo em minha vida miserável. Se eu a tivesse, tudo se acertaria. Jacó, ele pensou assim, se eu tiver essa mulher aqui, eu vou ser feliz. Se eu tiver essa mulher aqui, eu terei satisfação na minha vida. E aí eu quero que você leia o capítulo 29, o versículo de número 15, verso 15. O versículo de número 15, que diz assim, capítulo 29, verso 15. Do verso 1 ao verso 14, narra como Jacó se encontra com Raquel, ele chega até a cidade, ele tem notícias do seu parente, Labão, as pessoas, os pastores que estão lá cuidando do rebanho apontam, tá aí, a filha dele está chegando. E ele vai lá, tira a tampa. Interessante que o texto diz que os pastores se reuniam lá para tirar a tampa juntos. Mas aí Jacó, quando vê a mulher chegando, ele faz isso sozinho, tira a tampa, dá água para o rebanho, se encontra com a sua prima, encontra alguém da sua família, porque o objetivo era ir lá conseguir alguém para casar, e ele dá um beijo nela, e no verso 15 ele é levado até a casa de Labão, ele conhece o seu tio, e no verso 15 diz assim, depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual é o teu salário? Olha a resposta de um homem que está com um vazio no coração, tentando preencher com algo que não é Deus. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te darei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E esses lhe passaram como poucos dias, pelo muito do que amava. Irmãos, todos os comentaristas, os estudiosos desse texto, eles dizem que o dote que Jacó pagou por Raquel é um dote fora de cogitação para os termos daquela época.
era que o trabalho de 7 anos equivaleria a uma fortuna. E Jacó estava disposto a pagar isso por aquela mulher. Como eu falei anteriormente, sai Isaac, entra Raquel. E ele vai e contrai núpcias, né, e se casa com Raquel. Mas olha como se dá o casamento de Raquel, versículo 21. E Jacó. Disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, pois já se venceu o prazo para que me case com ela. Já se passaram 7 anos. Se ele não via a hora de que esse dia chegasse. No verso anterior disse que os 7 anos passaram como dias. Você já teve a sensação, você foi para a escola, você senta para assistir aula, e você tem 45 minutos de aula, e você percebe que aqueles 45 minutos parecem 2 horas. E você olha para o relógio dezenas de vezes pensando, esse tempo não passa? Porque você não queria estar lá. Mas você já sentou com a sua namorada, com a pessoa que você gosta para conversar? E as horas voaram e você diz, já? Eu já tenho que ir para casa? Então foi mais ou menos isso que aconteceu com Jacó. Os dias de trabalho, cuidar do pasto, cuidar do rebanho, o que não era fácil, porque depois quando ele vai conversar com Labão, ele vai dizer, olha, o trabalho que eu fiz para você foi pesado. Eu passei muitas noites em claro, e todo rebanho que pedi tirava do meu salário, eu sofri. Mas nesses primeiros 7 anos, na sensação de Jacó por causa de Raquel, foi muito rápido. Versículo 21, ele diz, agora eu quero a minha mulher. Verso 22, reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor de Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou na hora. O texto não mostra nenhum questionamento de Jacó aqui, né? Concordou Jacó e passou a semana desta, e ao se passar a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo Labão por outros 7 anos. 2 considerações nós podemos fazer aqui no texto, ou três considerações nós queremos fazer aqui no texto. Primeiro, versículo 25, releia. Ao amanhecer, viu que era Lia. Irmãos, ídolos são assim. Você toma o prazer deles, pensando que é um prazer melhor do que o prazer e contentamento que Deus pode te dar. E você pensa que é alegre, mas no outro dia, na verdade, você precisa de mais. Você precisa no outro dia de mais aquele contentamento, de mais aquela alegria. É mais ou menos assim. Você vai dormir pensando que é Raquel, pensando que é alegre, pensando que vai ter satisfação, pensando que você terá o seu coração preenchido pela verdadeira alegria. Mas no outro dia você descobre que é Lia. Todo contentamento produzido por um ídolo, ele se demonstra assim. Ele se porta dessa forma. Quando você substitui Deus por qualquer outro ídolo, você pensa que vai ser feliz. Você pensa que vai ser contente. Você pensa que vai ter satisfação. Mas depois você percebe que não. Eu escuto muito das pessoas que chegam lá na igreja, que tiveram experiências do mundo. Iam para festas, bebiam, aproveitavam de todas as mulheres, pensavam que eram felizes naquela noite de festa. Mas no outro dia, o vazio no coração continuava o mesmo. Bebiam, estavam tristes e precisavam de mais, Todas as vezes que você preenche o seu coração com um ídolo e busca a satisfação da sua vida em algo que não é Deus,
você parece que será alegre, mas no outro dia, usando esse texto, você vai descobrir que não é alegria de verdade. Segunda consideração que nós fazemos aqui é a forma desamorosa como Labão trata Lia e o próprio Jacó. Labão, que também era um enrolão como Jacó, aqui Jacó enrolou o seu irmão ao tomar a bênção, agora é a vez de ser enrolado. E aí Labão percebe um homem apaixonado e cego e vai tirar proveito desse homem. É isso que Labão faz com Jacó. Jacó está cego, apaixonado por Raquel, dá uma fortuna para se casar com ela, e depois que é enganado, ainda aceita trabalhar mais 7 anos por Raquel, e Labão aproveita essa situação para poder tirar proveito de Jacó. Jacó enrolou o seu irmão, tomou a bênção, agora ele é enrolado, iludido e está cego por um ídolo. É isso que está acontecendo com Jacó. E aí, irmãos, outros ídolos passam a aparecer, a suscitar no texto. Outros problemas aparecem no texto. Você percebe também, assim como Jacó cresceu, vendo seu pai dando preferência para o seu irmão mais velho, agora ele faz a mesma coisa no seu casamento. Ele tem 2 esposas e agora ele dá preferência a Raquel. Isso é uma lição para os pais, né? Tome cuidado. A maneira como você educa o seu filho, ele vai carregar isso para a educação dos seus netos. A maneira como você se comporta, a maneira como você lida com o seu filho, é a maneira como provavelmente seu filho vai lidar com o seu neto. Você já viu conselhos assim? Bem, eu criei meu filho desse jeito. Se você fizer dessa forma, vai dar certo, porque eu criei com o meu e deu certo. Então, nessa declaração, você demonstra crer que o que você fez com seu filho, você também deve fazer com o seu neto. Você diz para o seu filho, eu fiz assim com você, eu criei você dessa forma, eu escuto meu pai dizendo isso. Você não tem que fazer assim. Eu criei você desse jeito. Então, ele está querendo dizer, crie Isaac dessa mesma forma. Ou seja, a maneira como você educa o seu filho pode influenciar o seu neto, porque o seu filho vai se comportar assim. Jacó, ele cresceu vendo o seu pai dando preferência para o seu filho. O que ele foi fazer no seu casamento? Dar preferência a uma de suas esposas, no caso, a Raquel. E aí outros ídolos passam a aparecer no texto, a suscitar no texto. Observa bem, a partir do verso 31, nós temos agora 2 mulheres idólatras dentro de casa. 2 mulheres buscando contentamento e satisfação que não era em Deus. Viu em Jacó a mesma coisa. Jacó era um homem que tentava ser feliz, sem ter os seus olhos em Deus. Buscava seu contentamento e sua satisfação, primeiro na atenção do pai, depois nessa paixão louca e irrefletida por Raquel. E aí dentro de casa, ele teve 2 mulheres da mesma forma. O versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. Preste atenção, irmãos, nos 3 nomes, nos 4 filhos que Lia vai dar para Jacó. E preste atenção no porquê que ela dá esses nomes. Nos 3 primeiros são semelhantes, a maneira como ela dá os nomes, e o 4º filho. Ela diz o seguinte, verso 32, concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. Pois disse, o que foi que ela disse? O Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora, o quê? Me amará meu marido. Por que ela deu o nome de Ruben? O que estava no coração de Lia? Qual era o desejo dela? A atenção do seu marido. E ela faz isso nos 3 primeiros filhos, tentando ter filhos para aproximar o seu marido dela. Verso 38. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era pretendida e me deu mais este, chamou-lhe Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. O que Lia estava fazendo aqui, irmãos?
ela acreditava que ter filhos aproximaria o seu marido dela. O que estava no coração de Lia? Qual era o desejo do coração de Lia? A atenção do seu marido. Isso era mais importante do que o próprio contentamento e satisfação em Deus. Ela pensava que para ser feliz, ela precisava da atenção do seu marido. Irmãos, hoje em dia nós encontramos muitas mulheres assim, que para tentar ter a atenção do marido, o amor do marido, o reconhecimento do marido, dá um filho. Muitas mulheres enveredam por esse caminho de Lia e descobrem que não é verdade. Um filho não vai aproximar o seu marido dela. E Lia aqui estava andando por um caminho errado. Ela também estava sendo idólatra. Até que ela percebe isso. Ela muda no quarto filho. No quarto filho, verso de número 35 diz: de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: não, Jacó de novo não. Já dei 3 filhos. Já foram mais de 3 anos tentando a atenção desse homem, esmolando a atenção desse homem, querendo esse homem, e ele só tem olhos para minha irmã. Não, eu não vou fazer isso não. O que foi que ela disse aí, no verso 35? Esta vez eu louvarei o Senhor, e por isso ele chamou Judá. Agora, o filho, ela via como uma bênção do Senhor. Agora, ela não via aquele filho para se aproximar mais do seu marido, mas para louvar a Deus. É interessante, irmãos, que nessa história de idólatras, de pessoas que estão tentando se saciar com aquilo que não é Deus, que consequentemente são seus ídolos, nós encontramos a mulher desprezada pelo pai, a mulher feia da história, dando a principal lição para a nossa vida. O texto, quando diz que Lia, ela tinha os olhos baços, o texto quer dizer que ela era feia. E ela olhava para sua irmã e era bonita. Raquel era bonita, ela era feia. Os comentaristas dizem que Labão aproveitou uma oportunidade de ouro para ter um bom dote sobre Lia. Ele pensa, quem é que vai dar um dote para uma mulher feia dessa? Chega um homem cego, apaixonado pela mais nova, sem ver o que está na sua frente, iludido e cego, tirou vantagem de Jacó, dando Lia também e ganhando. Jacó pagou uma fortuna por Raquel e uma fortuna por Lia também. Foram 14 anos de trabalho. O ídolo de Jacó o iludiu, o cegou, e ele não conseguiu enxergar isso. E ele trabalhou por 2 fortunas, e uma por uma mulher feia que ele não queria. E teve que viver e quis casar com ela. E outra por Raquel. E Labão aproveita essa circunstância. Mas é essa mulher que nos dá a lição espiritual. Nesse texto e nessas circunstâncias, né? Na história de Jacó. Porque Jacó, ele amava Raquel. Raquel, ele endeusava Raquel. Raquel era o centro do coração de Jacó. O contentamento, a alegria de Jacó girava em torno de Raquel. Tudo era Raquel. Mas Lia, a desprezada, é quem nos dá a lição espiritual. Porque ela tenta por 3 vezes ter a atenção do seu marido. E ela percebe que não. Esse meu filho agora, foi Deus quem me deu. Eu vou louvar o Senhor. O Senhor tem que ser o centro da minha vida. Jacó, pelo resto da sua vida, ele endeusa a Raquel. Raquel, ele chega para Jacó dizendo, eu quero um filho. Me dá um filho. Jacó se diz, eu não sou Deus. Mas toda a vida de Jacó deu preferências a Raquel. Quais são os filhos mais queridos de Jacó? José e Benjamim. E depois que Raquel morre, que Jacó vai e José é levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos, quem é que Jacó ama mais? Benjamim. A roupa mais bonita na casa era para quem? Era para José ou para os outros filhos? A mais cara, ele investiu mais dinheiro em quê? Tudo era José. Por que tudo isso? Porque ele era filho do amor da sua vida, Raquel. Então Jacó era um homem iludido por Raquel. E Raquel também passa a ser uma idólatra, porque ela pensa que agora, que a felicidade dela tem que estar centrada no fato de ter um filho. Deus não concede para Raquel a capacidade de ter filhos, ela é estéril. Então ela passa a ter o desejo de ter um filho. O capítulo 30, verso 1 diz, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse, dá-me filhos, senão morrerei. Raquel passa a entender que ela só vai ser feliz se ela puder ter um filho. Então, agora
o fato de ter filhos é o ídolo do coração de Raquel. Então agora ela pensa que a satisfação da vida dela não é Deus, não é o fato dela ter um marido, ter uma família, mas a satisfação da vida dela está em quê? No fato de ter um filho. E quando Deus concede isso para ela, olha o que ela diz no verso 21. Depois disso deu à luz... Não, verso 22, desculpa. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o vexame. E lhe chamou José, dizendo... O que foi que ela disse? Louvarei o Senhor? O que ela diz aí? Deus, Senhor, ainda outro filho. Me deu, Senhor. Ela queria mais. O ídolo nunca vai saciar o desejo do teu coração. O ídolo não saciava o desejo do coração de Raquel. Ela queria outro. Ela estava vendo a sua concorrente com 4, 5 filhos. Aqui nesse ponto, já com 7, porque Zilpa tinha dado mais 2 para Lia. E ela quer ter mais filhos. Ela entende que vai ser mais feliz se ela tiver filhos. E olha aí a ironia da história. No verso 1, ela disse para Jacó: me dê filhos, senão eu... O que aconteceu no segundo filho? Ela morreu mesmo. Ela morreu no parto. Ela morreu no parto. Irmãos, eu queria que você abrisse sua Bíblia para o capítulo 31 agora, para o verso 36. Capítulo 32, verso 22, perdão. Capítulo 32, verso 22. Jacó agora luta com Deus, e Jacó agora tem a bênção que sempre sonha. Aqui eu queria destacar uma lição para a nossa vida, no que diz respeito à satisfação da nossa vida. Capítulo 32, verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Aqui, irmãos, Jacó percebe que deve voltar para a terra de Canaã. Ele conversa com suas esposas, ele conversa com Labão, ele enriquece nesse período que trabalha em Padã Aram, e ele está voltando para sua terra, mas ele encontra um empecilho. Ele agora teme Esaú, que também vem ao seu encontro. Ele tenta, com um grande presente, uma fortuna de presente também, se você for avaliar, aplacar a ira do seu irmão Esaú. Mas nesse inteirinho que ele está organizando toda a comunidade que ele lidera, as pessoas que vão atravessar o rio, né? Ele luta com um homem. E aqui nós podemos fazer pelo menos 2 considerações. E o texto diz no verso de número 24 que ele lutava com o homem até o romper do dia. Quando o dia amanhecendo, o homem precisa ir, então desloca a articulação da perna de Jacó. E ele disse no verso 26, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó. O que foi que Jacó disse para o homem? Não te deixarei. Não te deixarei ir se me não abençoares. O que Jacó pede? A bênção daquele homem. O que Jacó queria no início da história lá do seu pai? A bênção do seu pai. Aqui ele ganha a bênção desse homem. O texto de Gênesis, o escritor do texto de Gênesis, Moisés, nos mostra claramente que esse homem era Deus. E através de uma revelação, Jacó luta com Deus.
E Deus abençoa a Jacó. E o texto nos ensina o seguinte, irmãos. Jacó, ele queria desde o início a bênção do seu pai. Ele teve, mesmo que por meios ilícitos, né, enganando o seu irmão, se fazendo passar pelo seu irmão, ele consegue a bênção do seu pai. Mas ele não consegue do jeito que ele queria. E lá na frente ele consegue a bênção de Deus. Irmãos, o que você precisa na sua vida não é a bênção de um ídolo. Não é a satisfação de um ídolo, de qualquer coisa que seja aqui da terra. O que você precisa é da bênção do Senhor. O que você precisa é de Deus. Os ídolos e os contentamentos que você pode encontrar aqui nesse mundo vão te enganar. E vão fazer você pensar que é feliz por algum momento. Mas não é dessa bênção que você precisa. De um contentamento curto, de um contentamento efêmero. Você precisa da bênção do Senhor. E é isso que Jacó encontra na luta com esse homem. Outra coisa que nós destacamos é que, embora Deus já tenha aparecido para Jacó lá em Betel, onde ele disse: eu vou te dar essa terra, eu vou te fazer fecundo, eu estarei contigo, Jacó ainda continuou tendo ídolos no seu coração. Ele passou a amar Raquel, passou a ficar cego por Raquel. O contentamento dele era ter Raquel em sua vida. Ele trabalha 14 anos por Raquel. E depois, mais uma vez, o Senhor se manifesta para ele e o abençoa. Irmãos, Deus, ele é gracioso conosco, embora nós, vez por outra, estejamos alimentando ídolos em nosso coração. Ele faz isso com Jacó. Isso aqui a gente vê a graça do Senhor com a vida de Jacó aqui. Jacó mais uma vez aparece, Deus mais uma vez aparece para Jacó e agora o abençoa. Então nós vimos aqui na história de Jacó um homem que era iludido por um ídolo. Primeiro pela atenção do seu pai, segundo por Raquel e tantas outras coisas que ainda aconteceram na vida de Jacó que não dá para fazer a consideração aqui. Mas um homem que pensou ser feliz além de Deus e buscou sua satisfação em algo que não era Deus. E com isso nós queremos, irmãos, aprender a discernir esses ídolos no nosso coração. Enquanto eu lia esse livro, eu fiquei admirado, porque várias vezes eu li o livro de Gênesis e eu sempre via Jacó com bons olhos, Jacó como o homem que daria continuidade à aliança de Deus, um dos patriarcas. Eu nunca tinha lido o livro de Gênesis para ver esse lado tão negativo de Jacó. Isso me chamou muita atenção. Um homem cego por uma mulher, um homem que queria a atenção do seu pai, enrola o pai querendo essa bênção e tudo isso aí. E os ídolos no coração de Jacó, e até que eu pensei, eu preciso discernir também os ídolos que estão no meu coração. O que está aqui que eu nem percebi ainda? Existe muita coisa no nosso coração, irmãos, que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Você praticamente não percebe até você vasculhar o seu coração. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente discerne aquilo que tem tirado a minha alegria do Senhor, aquilo que tem tirado a sua alegria do Senhor? Como é que você descobre quais são os ídolos que estão no seu coração, para assim consertar esse problema? E aqui eu quero fazer uma citação que o Timothy Keller faz no seu livro, que é uma citação também do William Temple, que ele diz o seguinte, muito interessante: a sua religião, meu amado, a sua religião é o que você faz de sua solidão. Aqui ele está dando 3 passos para você descobrir quais são os ídolos que estão presentes no seu coração e que tiram o teu contentamento de Deus. Ele diz: sua religião é o que você faz em sua solidão. Em outras palavras, o verdadeiro Deus de seu coração é para onde seus pensamentos se voltam e vão sem esforço, quando não há mais nada exigindo a sua atenção. Sobre o que você gosta de sonhar acordado. É quando você você está sem fazer nada, você está sentado, chega do trabalho, você está em casa sem fazer nada e para, e é aquilo para onde os seus pensamentos facilmente te conduzem. E você pensa: se eu conseguisse comprar aquele carro, eu ia ser feliz. Se eu namorasse aquela menina, eu seria feliz. Se eu tivesse esse trabalho, eu seria feliz na minha vida. Se eu tivesse o reconhecimento dos meus colegas de trabalho, a atenção do meu patrão, se os meus filhos me obedecessem, e você começa a imaginar situações nisso. Você sonha acordado. O que ocupa sua mente quando você não tem mais nada com que se preocupar? Você desenvolve cenários potenciais sobre sua carreira, sobre o seu desenvolvimento. Você
pensa e desenvolve cenários sobre seus bens materiais, como a casa dos seus sonhos, um relacionamento com uma pessoa em particular, ou um ou dois sonhos não são uma indicação de idolatria. Lógico que sonhar com uma casa, querer uma casa, um conforto, ou isso, aquilo, não é propriamente dito errado. Mas pensar somente nisso e pensar que você só será feliz se tiver isso, é o problema. Pergunte, em vez disso, o que você habitualmente pensa para se sentir alegre e confortável na privacidade do seu coração. Quando você para e fica pensando naquilo que realmente vai trazer a alegria no seu coração. No que você sonha, meu irmão? No que você sonha acordado? Que você acha que será feliz se tiver isso? Em segundo lugar, mais uma maneira de você discernir como encontrar um ídolo no seu coração é observar onde mais você gasta o seu dinheiro, onde mais você investe, onde mais você faz sacrifícios. Porque o seu dinheiro, ele gira como um menos esforço em torno do maior amor do seu coração. Eu conheço um homem que ele é flamenguista doente, né? E toda a minha infância eu vi ele sempre dar preferência para isso, né? Outras coisas, para outras pessoas da família, eram caras. Mas a camisa do Flamengo sempre era barata, né? Então, ele facilmente gastava com a camisa do Flamengo. Mas para outras coisas dentro de casa, tudo era mais difícil. Tudo era mais complicado. Porque, na verdade, o que ele amava mais? O que ele dava mais atenção? O Flamengo. E muitas vezes, irmãos, é assim também. Aquilo onde você vai mais investir o seu dinheiro é aquilo que você mais ama. E isso pode ser um ídolo. A terceira maneira, irmãos, que foi a que mais me chamou a atenção, é como você reage a algo quando você perde ou não recebe. Você fica frustrado, irado, porque não conseguiu aquele emprego, porque o seu filho não te obedece, porque seu marido ou sua mulher não te ama, nem te respeita, porque você não tem a atenção que queria do patrão, porque você não é aceito no círculo de amizades, e você fica frustrado, com raiva, irado, porque não tem isso. Isso pode ser um grande sinal de um ídolo no seu coração. Um ídolo que diz para você, se você não tiver isso, você não pode ser feliz. Meu amado, lembre-se que a sua felicidade, a sua alegria, a sua satisfação não depende do trabalho dos seus sonhos, ou se seus filhos vão ser obedientes ou não a você, se o seu cônjuge é amável ou não com você, ou se você vai ter a atenção dos seus amigos. Deus é o tesouro que deve trazer satisfação para o seu coração. Quando os pais estão chateados com os filhos, quando os filhos erram, os pais estão chateados com seus filhos, eles mostram claramente onde o seu coração, sobre o que gira em torno do seu coração. Quando o seu filho erra, ele fica irado, o pai fica irado, e diz, eu estou decepcionado com você, você mesmo está me deixando triste, e mal para se lembrar de quem? Que aquele pecado que a criança comete é contra quem? Em primeiro lugar, contra Deus. Raramente o pai vai dizer, olha, você magoou a Deus, você pecou contra o Senhor, você precisa se arrepender disso. Tudo gira em torno do sentimento do pai. E ele fica triste, ele fica com raiva, ele fica irado, porque na cabeça dele ele entende que só vai ser feliz se o filho obedecer. Eu encontro muitas irmãs, convivo com muitas irmãs que têm seus cônjuges incrédulos, que não são crentes em Cristo Jesus, no Senhor Jesus Cristo. E na maioria dessas mulheres são tristes, são amarguradas. E eu tento ajudá-las de alguma maneira. Mas o que você percebe claramente é que essas mulheres pensam que só serão felizes se elas tiverem o amor do seu marido. E acabam esquecendo que elas também são amadas e mais amadas por Deus. O ídolo faz isso, irmãos, no seu coração. Ele lhe engana, fazendo você pensar que é mais feliz com aquilo que é passageiro e com aquilo que te distancia do Senhor. Se a nossa alegria estiver em Deus, se Deus for o tesouro do nosso coração, e é isso que nós queremos ver nas próximas 3 mensagens, se o Senhor for o tesouro do nosso coração, essas coisas
como a atenção dos amigos, o amor do cônjuge, o respeito do filho, o trabalho dos sonhos que você nunca consegue e vive frustrado por causa disso, com raiva por causa disso. Se Deus é o tesouro do seu coração, essas coisas vão parar de tirar a sua preocupação, de tirar a sua alegria de Deus. Na maioria das vezes, os ídolos diz para você, você só vai ser feliz se você tiver isso. Quando a Bíblia nos ensina que você só é feliz, não se você tem o trabalho dos sonhos, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a namorada que você sempre sonhou, as amizades que você sempre quis, a carreira profissional que você sempre desejou. Você não vai ser feliz só se você tiver essas coisas. Você vai ser feliz se você tiver o Senhor como o centro do seu coração. No centro, se você tiver Deus como seu maior tesouro. O pastor Elias, ele contava uma história, quando ele estava em Manaus, a igreja Hebron tinha um trabalho em um leprosário, onde os irmãos, eles iam fazer evangelismo entre os leprosos. E quando ele chegava lá, ele via pessoas que não tinham braços, não tinham pernas, só os catuquinhos, deitados numa cama, e passavam o dia todo lá deitados, porque não tinham seus braços, suas pernas. E os irmãos ficavam pensando, e chegavam lá, faziam um culto, cantavam, estudavam a Bíblia, e todos eles eram muito felizes. Eles cantavam, eles brincavam, eram alegres. E eles pensavam, mas por que esse pessoal tão alegre? Não tem perna, não tem braço, não tem isso. Por que eles são alegres? Porque a alegria deles não estava no fato de terem pernas ou braços. A alegria deles estava em quê? No Senhor. Se a nossa alegria estiver no Senhor, se nós estivermos satisfeitos por quem Deus é e pelo que Ele faz conosco, se Ele for o tesouro do nosso coração, você vai parar de ficar focando tanto nos problemas e naquilo que você não tem. Você vai parar de pensar que só é feliz se tiver isso ou aquilo, que é o que o teu ídolo está dizendo no teu coração. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto, por último, lê um texto. Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses capítulo de número 3. Por que na maioria das vezes esses ídolos influenciam tanto nossa vida? E por que eles são tão fortes? Colossenses capítulo 3 nos dá uma dica disso. Nas próximas 3 mensagens nós vamos tentar desenvolver como ser alegre em Deus. Como ter o Senhor como o tesouro do nosso coração. Como preencher o nosso coração com isso para ser feliz. E não depender de ídolos. E o apóstolo Paulo nos ensina como fazer isso nesses 2 versículos iniciais. Versículos 1 e 2 do capítulo 3 de Colossenses. Diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde, irmãos? Lá do alto, lá de cima. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai em quê, irmãos? Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Por que a gente cria tanto ídolo no nosso coração? Por que a gente se engana tanto pensando que seremos felizes se tivermos essa namorada, ou essa carreira profissional, ou essa casa, esse carro, ou essa situação, se eu viajar para o exterior? Por que nós pensamos que só seremos felizes se tivermos essas coisas? Porque você passa mais tempo pensando nisso. Você gasta mais tempo pensando que vai ser feliz sendo isso ou fazendo aquilo. Você enche o seu coração com essas perspectivas. Você sonha com isso. Você alimenta o seu coração com isso. E por isso ele engana você te ensinando que você só será feliz se tiver isso. Quando Paulo está dizendo que seus pensamentos, como foi lido em Filipenses capítulo 4, tudo que é puro, tudo que é aceitável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, seja o que ocupe o vosso pensamento. E aqui ele diz, pensai nas coisas que estão lá no alto, onde Cristo vive. Não fica pensando nas coisas que são aqui da terra. A Bíblia não está te ensinando aqui que você não deve fazer planejamento para a sua vida. Mas a Bíblia está dizendo e está te ensinando aqui que você não deve passar a maior parte do seu tempo pensando só aqui na terra. Porque senão você vai acabar criando só expectativas daqui. E pensando que só vai ser feliz se conseguir esses alvos. Precisamos, irmãos, das disciplinas espirituais. Infelizmente, nós vemos poucos crentes
fazendo exatamente isso que Paulo está pedindo aqui, meditando e memorizando as Escrituras, enchendo o seu coração com isso. O pastor Carlos disse que vocês terão, Deus deu para vocês uma oportunidade incrível de 4 dias, não só para ficar jogando bola, não só para ficar brincando, não só para ficar tomando banho de piscina, mas para desenvolver disciplinas espirituais, para encher o coração de vocês de Deus, para vocês aprenderem a ter Deus como tesouro da vida de vocês e pararem de ser enganados pelos ídolos que estão ocultos e escondidos no seu coração. Disciplinas espirituais. Qual foi a última vez que você memorizou um versículo? Qual foi a última vez que você meditou nesse versículo e nessas verdades? Qual foi a última vez que você encheu seu coração das verdades de Deus, de quem Ele é e do que Ele faz por você? Os crentes de hoje terminam o culto. Qual é o assunto deles? A mensagem que acabou de ser pregada? Qual foi o time que venceu no fim de semana? Qual foi a última rodada do Campeonato Brasileiro? Qual é a última roupa da moda? O que a atriz, o que aquele artista fez? Qual foi o último, qual é o celular moderno? O que é isso aqui e tal? Preste atenção no que vocês conversam mais. No que vocês mais pensam. É sobre as coisas de Deus. É sobre aquilo que você aprende na escola bíblica dominical, na igreja. O que ocupa a maior parte dos seus pensamentos? Infelizmente, nós não temos pessoas... A gente está com... Tem muitas igrejas hoje, irmãos. Muitas igrejas hoje que possuem membros se enchendo das coisas aqui da terra, mas não nas coisas que são de Deus. Quando Paulo disse, enchei-vos do Espírito, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e você vai falar sobre Cristo. Por que a gente fala tanto sobre o nosso time de futebol? Por que a gente mais fala disso? Por que a gente fala mais de outras coisas do que da própria Bíblia e do que Deus faz por nós? Porque é com isso que você enche seu coração. Você gasta mais tempo pensando nisso, enchendo seu coração com essas informações, e por isso você vai passar mais tempo falando sobre isso. Quando você passar a encher o teu coração mais de Bíblia, de Escritura, de Deus, do que Ele fez por você, você vai passar a falar mais sobre o que Ele faz e sobre quem Ele é na sua vida. Irmãos, é muito fácil criarmos ídolos em nosso coração, e esses ídolos vão tirar a alegria de vocês. E vocês vão chegar na igreja amargurados porque um plano que você fez não deu certo, porque você estabeleceu um alvo e não conseguiu, porque você levou fora daquela menina que você sonhava que queria namorar com ela, porque você não conseguiu aquele emprego, porque você sonhava ter isso e não conseguiu. Aí você chega amargurado na igreja, sem contentamento, sem nenhuma alegria para adorar o Senhor. Irmãos, que a sua vida não seja assim. Encontre a alegria do Senhor. Que Deus seja o tesouro do seu coração. E mesmo que você perca um bom trabalho, familiares, a atenção dos seus amigos, uma carreira profissional, mesmo que você não tenha aquele carro que você sempre sonhou, aquela casa que você sempre sonhou, você tem o maior tesouro de todos, Deus. Deus é o maior tesouro da nossa vida. E quando Ele de fato é o maior tesouro da nossa vida, nós começamos a eliminar os ídolos do nosso coração e aprendemos a ter alegria em Deus. Jacó tentou encher o seu coração com aquilo que não era Deus, com pessoas que não eram Deus. A atenção do seu pai, o amor cego por Raquel. Quando ele descobriu mais na frente que o que ele precisava não era a bênção do pai, ele precisava da bênção é o que você precisa. Você precisa da bênção do Senhor. Do Senhor Deus, de quem Ele é e do que Ele faz por você. Que o Senhor te ajude a destruir os ídolos do seu coração e passar a amar mais ainda a Deus. Eu falei para os irmãos no início da mensagem que quando eu comecei a ler esse livro, eu compartilhei isso com os irmãos lá na igreja também. Eu tive medo quando eu comecei a ler, porque eu estava muito confortável indo para a igreja, ensinando a Bíblia, mas ainda alimentando ídolos no coração. E quando eu coloquei esses ídolos contra a parede, eu tive medo. Quando eu descobri o que estava lá dentro, eu disse, incrível. É muito fácil você vestir uma boa roupa, chegar na igreja, cantar no grupo de louvor, evangelizar, fazer muita coisa, parecendo que você é a pessoa mais próxima de Deus, quando na verdade você faz para alimentar um ídolo no seu coração. É muito fácil termos ídolos em nosso coração. E você precisa identificar todos eles
confrontá-los e eliminar do seu coração. Faça isso e você será mais feliz e mais contente e satisfeito no Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas ricas lições com que o Senhor nos guia. Abençoe esse grupo de irmãos, abençoe nossas vidas, meu Deus, de modo que nós retiremos do nosso coração todos os ídolos e passemos a Te amar de todo o coração e passemos a amar mais a Ti, Senhor, e ter a nossa alegria e contentamento, nossa satisfação centradas em Ti. Nos abençoe desse modo. Em nome de Jesus. Amém.